Pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma convidada muito especial, que a gente já trabalhou junto em outros projetos, em outras coisas aí, e eu trago ela aqui para o To Be More Happy para falar um pouco com a gente, trocar uma ideia em geral da jornada dela, um pouco o que ela faz e principalmente na questão do propósito. Então é a Tati Guedes. Bem-vindo, Tati. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Bom, é isso aí. Vamos começar de cara, antes da gente ir para o assunto principal aqui, sabendo um pouco quem é a Tati, o que ela faz, né? Ela está à frente da Espontâneo, o que a Espontâneo faz? Conta um pouco, uma pincelada do que você faz para a gente posicionar. Tá. Então, bom, eu trabalhei muitos anos em organizações na área de recursos humanos, tenho a formação em psicologia. Depois decidi caminhar na minha especialização por técnicas de autoconhecimento, de cura, enfim. E vi que aquilo não condizia com o mundo organizacional, né? Eu não tinha vontade de estudar gestão de pessoas, mas tinha vontade de estudar como encontrar o nosso propósito, como curar as nossas dores de infância, como expressar quem a gente realmente é, né? E aí, dessa busca, eu percebi que a minha carreira migrava para um outro caminho. E em 2014 eu saí de organização, comecei a trabalhar com o meu próprio nome, com o meu trabalho como psicóloga e coach. E em 2015 é que nasceu a Espontâneo, de um desejo de ter um portal para canalizar todo esse trabalho, de um nome que pudesse ser internacionalizado, já com a expectativa que eu tinha de morar fora em algum momento. Então, a Espontâneo, na verdade, é a tradução ou o portal através do qual eu levo o meu trabalho e hoje, com novos parceiros, outras pessoas levando esse trabalho de despertar aí. Legal. Bom, eu vou cutucar bastante a parte do propósito aí, mas só para posicionar o ouvinte que de repente está ouvindo a gente pela primeira vez aqui, no tubemorrap.com a gente fala bastante da gestão dos recursos, tempo, energia e dinheiro, que eles são recursos que nos acompanham ao longo da nossa vida, ao longo da jornada, e é fundamental você ter uma boa gestão, não para ter muito dessas coisas, ter o suficiente ao longo da jornada, né? E entender que isso são apenas meios, né? Eles não são fins. Então eu sempre provoco que realmente o fim, para você saber gerir bem esses recursos, você tem que ter claro qual que é o propósito, né? Então eu te digo isso tudo, essa introdução, porque muitas vezes quando eu toco no assunto do propósito, talvez você deva encarar muito no seu dia a dia isso. Eu já escutei muito feedback falando assim, mas ok, é legal, dá uma balançada e tal, mas qual que é a serventia? Isso é vazio. E eu argumento justamente se você quando a pessoa não faz o mergulho, né? Esse feedback é quando elas têm só um contato superficial com a questão do propósito, né? Sem ir buscar a fundo o seu próprio propósito, tem alguns feedbacks desse. E eu costumo dizer que se ela não conhecer a si próprio, né, em detalhe, saber aquilo que ela realmente gosta, aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela realmente veio fazer no mundo, né? Que é difícil ela tocar qualquer coisa na vida dela. A gente vê hoje em dia uma sociedade muitas vezes até perdida em geral, sem tempo de parar e refletir em si próprio, né? Eu queria que você falasse um pouco disso antes de a gente entrar no detalhe de cada possibilidade para essa busca do propósito, da importância em si do propósito, né? E o que ele vem a ser, assim, em linhas gerais, no nosso dia a dia. Eu acho bem legal isso que você falou e me faz lembrar de quando eu comecei a trabalhar com isso e eu comecei a ter consciência que para a pessoa começar a ter a percepção de que ela precisa descobrir o propósito, geralmente é por duas vias. Ou ela está num momento de muito incômodo com a vida dela, ela começa a perceber que tem uma falta de alinhamento entre o que ela é e o que ela faz, ela começa a olhar para o que ela faz e não vê mais sentido naquilo. Esse incômodo geralmente leva a pessoa a uma busca de propósito. Às vezes ela nem sabe que é disso que ela precisa, mas ela começa a buscar, né, um sentido. Sentido é propósito, né, que é o para quê. Ou aqueles que têm um caminho mais leve, eles às vezes têm acesso a uma palestra ou
um livro e eles descobrem que eles precisam daquilo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer palestras na última organização que eu trabalhei, e era uma palestrinha assim de 2 horas que eu tocava com muita delicadeza no tema propósito, e as pessoas saíram falando, meu Deus, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei que se eu estiver trabalhando com aquilo que está conectado aos meus dons, aos meus talentos, aquilo que eu sou de verdade, que eu vou ser muito mais feliz. Ela descobre que ela precisa daquilo, né? Então, eu acho que hoje o que eu posso, como observadora desse movimento todo, é que tem cada vez mais pessoas incomodadas. Eu acho que isso tem uma influência sobre uma nova vibração planetária que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão sendo chacoalhadas, né? Muita coisa que não está alinhada com a verdade está sendo destruída. A gente olha para os nossos sistemas políticos, isso é notável. E isso está acontecendo dentro dos seres humanos também. Então, se você está fazendo algo que não está alinhado com a sua verdade, as suas estruturas internas começam a ruir, né? E você tem que buscar ajuda. E alguns acham que é um problema psicológico e vão se entuchar de remédio, outros acham que é um problema físico e vão buscar só curas físicas, quando na verdade em muitos casos, não acho que são todos, mas em muitos casos é uma falta de alinhamento mesmo, né? O que eu sou e o que eu faço está conectado à minha melhor versão, aquilo que eu trouxe na minha bagagem mesmo, sabe? Uhum. Você tocou em dois pontos aí muito bacanas. Um que você falou disso, né? O resultado disso é de ser mais feliz, né? A gente realmente acredita nisso, no More Happy aqui do YouTube More Happy, porque realmente é bem por aí. E a outra coisa é que a potência que isso tem, né, perante as pessoas. Eu também, eu estou dentro de organização, a parte ter esse projeto também para as pessoas aí no Brasil. E eu fui nominado como Wellbeing Champion, né, o responsável pela parte de Wellbeing. E eu fiz também uma palestra dentro da empresa, mas era um encontro comercial, assim, um encontro ninguém esperava, não era um encontro nem de recursos humanos, né? E a gente fez ali uma sessão de 1 hora, chacoalhando, contando um pouco, e depois até uma das técnicas que eu gosto de fazer, tem várias, né? E eu não sou dessa área, mas eu simplesmente, primeiro a gente fez um pouco um exercício de respiração, né? Durante 5 minutos eu mostrei para o pessoal simplesmente o fato de respirar e parar, o quanto se faz bem, o quanto é importante para o dia deles. Mas eu finalizei com um exercício de visualização futura, né? Que depois a gente vai entrar no detalhe técnico aí com você, onde a pessoa está caminhando, tá, no gramado, e ela encontra a versão dela de 80 anos de idade, né? E ela começa a trocar uma ideia com ela e tal, e aí depois eles voltam para a sala. Teve pessoas que vieram para mim totalmente chocadas. Falaram, cara, que é isso? O que você fez? E eu falei, calma, isso aqui é só uma primeira chacoalhada, tem que buscar uma a gente. semente. Eles têm Pois que é, uma pegar semente. a semente. E o meu receio, vamos dizer assim, por isso que eu tento me cercar quando eu vou muito no detalhe em alguma dessas áreas, por exemplo, essa questão das diferentes técnicas e até terapias, sejam convencionais ou alternativas, que façam bem ou mal, quer dizer, sempre faz bem, mas que a pessoa realmente busque de alguma forma, né? Alguns buscam até na religiosidade, outros em retiros. A gente vai falar delas, não importa qual seja, né? Essa chacoalhada é que é fundamental. Mas eu noto que também tem que tomar um certo cuidado, porque é muito potente. Quer dizer, uma pequena cutucada ali que eu dei num evento, uma pessoa ficou bagunçada ali. Ela veio preocupada, falando, nossa, agora eu me dei conta de que eu estava perdido. E aí, por onde seguir, né? E aí vem todo o caminho que vem em seguida, né? Eu acho que isso tem a ver com o seu senso de responsabilidade, com o seu trabalho, mas eu percebi também que as pessoas que são mais chacoalhadas é porque elas estão prontas para isso. Ninguém é tocado se ele não está pronto para aquilo. Porque alguns vão passar por uma palestra dessa e vão continuar iguais, e outros vão sentir um impacto. Então, cada um também tem receptividade de acordo com o que a parte emocional, enfim, está pronta para receber, né? Eu falo muito disso, por exemplo, nos processos terapêuticos, né? Às vezes o cliente vem para a psicoterapia, ele quer a cura rápida, ele quer rápido resolver aquilo. E eu percebo que para alguns o processo é mais rápido, para outros não necessariamente. Isso não é nem bom ou nem ruim, é o que a pessoa dá conta psicologicamente naquele momento. A gente tem que respeitar isso, né? Sim. Bacana. Aí eu queria antes da gente, depois eu vou querer
entender um pouco da Tati, do dia a dia dela aí na gestão dos recursos. Mas quando a gente vai falar especificamente de como, quando você recebe alguém que realmente está buscando esse propósito, tá? Porque eu até cito no livro que estou escrevendo que o importante é você buscar fontes e caminhos se você está com esse incômodo, né? E alguns realmente vão encontrar indo para a igreja, numa religião, como outros vão encontrar indo um livro, enfim. E outros precisam buscar uma terapia, seja ela qual for, e é o que você falou, aquilo que ela está preparada, que ela está aberta a responder. Então, quando chega alguém aqui, alguém que está vendo o vídeo, ou alguém que sentiu esse incômodo, está interessado, e aí ela começa, e ela tem um bate-papo contigo, quais são os caminhos que normalmente você acompanha essa pessoa? Ai, bom, acho que não tenho normalmente, porque cada caso é único, Claro. né? Mas tem assim, eu procuro fazer um check-up inicial, muito de feeling, para ter certeza que a pessoa está num lugar que eu chamo de autorresponsabilidade. Não dá para ela sair, para ela caminhar em qualquer processo que seja terapêutico, coaching, qual seja ele, sem ela estar nesse lugar. O que significa isso? Ela vir com uma postura de assim, eu sei que eu tenho coisas para lidar, algumas pessoas já têm clareza do que que são essas coisas, outras não, mas assim, eu quero descobrir isso. Quando ela vem, porque o meu chefe, porque a minha mãe, porque não sei o quê, porque o governo, porque o mundo, porque a crise. Se ela vem nesse lugar, a primeira coisa que eu vejo é se é possível colocar ela numa postura de autorresponsabilidade, porque senão ela joga para mim ou para o processo terapêutico a responsabilidade da resposta. E eu, né, acho que eu gosto de me colocar como um farol, como uma mensageira, como alguém que vai caminhar do lado da pessoa com uma lanterna, mas eu não posso dar as respostas. Tatiana, qual é o meu propósito? Quais são meus dons e talentos? O que eu faço para ser feliz? Né, acho que meu papel é iluminar, porque as respostas estão dentro. E eu já caí nessa armadilha de, por ser psicóloga no comecinho, achar que eu tinha que achar a resposta. Então, eu tenho as técnicas, eu tenho que saber o que é melhor para a pessoa, né? E aí você tira a força da pessoa. Então, é uma coisa sutil, mas que hoje, com um pouco mais de experiência, eu já consigo perceber. Quando a pessoa começa a falar, eu consigo perceber se ela está nesse lugar ou não. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, em alguns casos, é um caso mesmo para um processo de coaching, né? Quando você me pergunta de como é que eu caminho. Então, às vezes, é um caso de um processo de coaching, de investigar crenças, de investigar habilidades, de resgatar mesmo, né? Essa questão que eu uso a pirâmide de níveis neurológicos, de caminhar com ela por todos aqueles níveis para que ela chegue num nível de propósito, de espiritualidade, que eu chamo. Outras vezes eu percebo que a pessoa está com uma dor muito profunda, né? E aí talvez essa seja a vantagem de eu também ter a formação de psicologia, porque aí eu consigo mergulhar em outras questões, como a técnica de cura da criança interior, porque às vezes não basta só a gente trabalhar com crenças quando tem uma ferida muito profunda na pessoa. Não é só ela acreditar que ela pode, que, sei lá, que ela tem habilidade. Às vezes ela ressignificar uma dor que está muito impregnada no sistema psicológico, né? Então, eu procuro primeiro olhar, né, isso que eu falei, ela está num lugar de autorresponsabilidade e depois ver se é um caso mais terapêutico ou se é um caso que um processo de coaching que é ótimo, que é eficaz, mas que nem sempre é tão profundo, ele atende. Legal. Não, estou totalmente de acordo. Eu também aqui na formação de coaching que pude fazer aqui em Barcelona, realmente a gente notava isso. Até que ponto, primeiro, desse amadurecimento, né, de saber que a resposta está na pessoa e você só é um catalisador, mas aí vem o grande barato e por isso que fiz questão de trazer você aqui, porque eu não sou dessa área e eu noto em algumas pessoas que eu já pude ter algumas sessões, algumas coisas mais na parte de coaching, não é tão frequente, mas acontece às vezes de chegar a alguém que você toca uma ferida que você fala, ups, aqui eu tenho que derivar, né? Eu tenho uma também conhecida aqui em Barcelona, vou derivar para ela, porque aqui já é uma ferida psicológica mais forte, né? E aí pode ter um milhão de possibilidades aí.
E essas feridas, elas aparecem em qualquer processo, né? E acho que ao longo da vida a gente vai tocando essas feridas. E a gente ter coragem. Por isso, quando a pessoa está autorresponsável, ela está comprometida com o processo dela. Então, é possível, né? É possível fazer isso. Só que cada técnica vai ajudar a pessoa a chegar num lugar. Eu acho que todas as técnicas ajudam. O coaching, a psicoterapia, técnicas mais não alternativas. Mas eu acho que colocar na responsabilidade de uma técnica a solução para tudo é muito, sabe? Não é verdade. E ao longo da nossa vida a gente também vai se transformando, a gente vai revisitando, vai tirando camadas, né? Ah, eu fiz aqui essa terapia, tirei uma camada de dor, daqui a pouco aparece outra, né? Eu tenho que entrar em outro processo de novo, né? Isso é fantástico. No livro, eu justamente toco esse assunto também, que assim, não adianta você, né, até põe uma página quase que em branco, assim, eu falo, aqui não adianta você seguir, né? Tem essas pausas, essa reflexão, né? Então, por exemplo, teve essa coisa da tua versão de 80 anos, fica uns dias, reflete sobre isso, né? Aí depois tem uma mini técnica, faça também, né? A partir dela reflita. Aí se você vai buscar, não vai, primeiro, como você falou, nenhuma delas vai ter a solução pronta e nenhuma delas é instantânea, né? Elas são, eu até costumo dizer, Tati, eu não sei o que você acha disso, eu coloquei isso no meu livro, que o propósito, eu fiz um paralelo com um idioma, aprender um idioma novo. No seguinte sentido, o idioma não tem um dia que você fala, hoje eu estou falando, né? Você, vamos supor, está indo numa imersão, você está fazendo anos e anos ali de prática, daqui a pouco você se arrisca um pouco, uma frase, você entende um negócio, e quando você vai ver, você está falando. Não teve um dia, hoje eu falo, ontem eu não falava e hoje eu falo, né? E a descoberta do propósito eu também vejo dessa maneira. Não tem um dia que você fala assim, pronto. Aquela era a última chavinha que faltou, hoje eu tenho claro o meu propósito. Você vai construindo ele ao longo do tempo e dali a pouco ele é tão claro que você fala, eu tenho claro o meu propósito. Não sei se você é questionada nisso. O propósito, mas como eu acho, qual que é o formato dele? Ele, no fim das contas, ele é uma frase, um statement, As pessoas querem encaixotar o propósito, não dá. Exatamente. Eu O queria que você propósito falasse um pouco com disso. laço de fitas e, eu achei meu propósito. Exatamente. Acho que não dá. Eu concordo com você e eu acho que é uma coisa que vai ficando clara conforme a prática e eu acho também que ela vai ganhando nuances diferentes ao longo da vida conforme o nosso processo de transformação, né? Então, acho que tem uma coisa que é talvez única, por exemplo, a sensação de que eu vim para ajudar as pessoas, a sensação que eu vim para organizar processos, a sensação que eu vim, sei lá, alguma coisa assim, num sentido mais macro. Como você traduz isso em ação ou em projetos ou no seu negócio, isso pode se transformando ao longo da vida, sabe? Eu vejo isso, assim, eu vejo também que nas nossas dores ou nas nossas maiores dificuldades estão pistas também da nossa missão, né? Então, aqueles que, por exemplo, tiveram dores na infância de exposição, geralmente eles acabam indo para atividades ou algo chama eles para atividades que eles acabam tendo que se expor mais socialmente, sabe? Eu percebo isso bastante, assim, que a gente vem também com o desafio de ressignificar algumas dores e eu, Tatiane, acredito, dores que a gente tem da nossa infância e dores ancestrais de outras existências nossas, né? Mas eu concordo com você, não dá para encaixotar e é perigoso dizer o meu propósito é ser médico, ser psicólogo. A gente está reduzindo o propósito a um cargo, ou um título, ou uma profissão. Eu posso aplicar o meu propósito sendo qualquer coisa, tendo qualquer atividade. Eu posso trabalhar no caixa do supermercado e tá alinhado ao meu propósito, porque o meu propósito talvez seja alegria, transmitir alegria para as pessoas. Eu posso transmitir sendo atriz, sendo comediante ou sendo caixa de supermercado, né? Então, acho que a tradução do propósito você decide, né? Mas você tem que estar com essa sintonia de que é um dom natural, isso eu faço sem esforço, né? Isso eu faço leve, de forma leve. Então, você usa onde você achar que cabe, né? E acho que uma coisa que é fundamental eu chamo de revisitar o seu propósito, né? Você, de tempos em tempos, voltar a ter momentos de pausa para refletir. Bom, isso também sou um grande defensor aí, inclusive, de
de bloquear no teu trabalho, se for momentos simplesmente para pensar, mais nada. Sem falar no que é a meditação também, que acho que é uma ferramenta brutal para você conseguir organizar as ideias e ter uma plenitude assim no teu dia a dia, né? Mas esses momentos de pensar e alguns especificamente em você próprio, né? Não só num projeto, mas dedicar um tempo para você e revisitar de tempos em tempos o projeto, o teu processo, o teu propósito ajuda com que você tenha ele sempre claro e ali como um ponto de referência, né? Quer dizer, no momento que você está numa angústia, numa dúvida, ou nisso que a gente fala, né? Nessa gestão dos recursos, e você, peraí, estou numa dúvida aqui, peraí, deixa eu ver, qual que é o meu propósito, né? Para quê? E aí eu vejo se está alinhado ou não. Acho que Isso tem é um bem efeito. importante. É importante para a gente estar com as ações alinhadas sempre, né? Legal. Tati, eu queria saber um pouco de você. Agora, depois a gente vai voltar na conclusão, na questão central aí do propósito, mas como você aplica no seu dia a dia, na tua gestão dos seus recursos? Quer dizer, você tem lá uma vida atarefada, você é empreendedora, você tem 1000 demandas aí que a sociedade põe em você, que teu negócio, etc. E eu queria saber um pouco da tua gestão do tempo. Como é que você, claro, por um lado é fundamental ter esse alinhamento, mas por outro também ele às vezes não é suficiente, você precisa de ferramentas e técnicas de gestão de tempo. Eu queria um pouco saber como você organiza assim, o seu dia a dia e que link você pode fazer de uma organização prática de dia a dia com o propósito. Tá. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de ter encontrado ou ressignificado o meu propósito cedo. Então, para mim, há muito tempo está claro que eu vim mesmo para ajudar as pessoas nesse processo de cura interior, de alinhamento, de despertar, desse desbloqueio de tantas dores que a gente vai carregando, algumas que estão anestesiadas, que a gente já nem sente mais. Porque eu sinto que quanto mais a gente vai tirando essas camadas, mais naturalmente o propósito aparece, a nossa missão fica clara, né? A nossa expressão fica mais espontânea e a gente vai desvendando quem a gente realmente é. Então isso é ótimo. Por outro lado, né, gerir tempo, depois que eu descobri isso e que eu comecei a atuar como empreendedora e tocar os meus projetos, não tem sido fácil, né? É interessante, assim, né, Banzato, porque desde que eu saí da organização, eu nunca mais reclamei de segundas-feiras, eu nunca mais reclamei do meu trabalho, né? Eu nunca mais senti que eu poderia estar na praia ao invés de estar trabalhando. O meu trabalho começou a ficar uma coisa muito prazerosa, né? Só que já teve momentos, e eu confesso aqui, né, para todos, que esse prazer virou um vício, né? De estar o tempo todo que me sobrava, eu queria estar fazendo alguma coisa para espontâneo, para minha empresa, querendo mudar alguma coisa no site, querendo criar um formulário novo, um serviço novo, estudando. E essa coisa de você ser um microempreendedor, de você ter que fazer tudo e você ter que aprender tudo, então aprender contabilidade, marketing, vendas, né? Enfim, habilidades que eu não tinha, que eu tive que desenvolver nesses quase 4 anos aí que eu tô empreendendo. Eu vivi esse paradoxo de ser muito feliz, porque eu tenho certeza que eu estou vivendo alinhado ao meu propósito, mas de ter um desafio de encontrar um equilíbrio saudável, né, entre minha vida pessoal e o trabalho, porque começou a ficar muito amalgamado, né? Então, o trabalho deixou de ser trabalhoso, passou a ser um prazer. E aí você cria um desafio de como é que eu equilibro isso, né? Então, é uma coisa que eu tô hoje, mais ainda, tô conseguindo, assim, tô aprendendo, ainda acho que tem ajustes para serem feitos, mas uma coisa que me ajuda muito a me equilibrar é a natureza. Eu preciso ter contato com a natureza. Eu descobri isso em mim, né? Então, hoje eu também tenho a bênção de estar morando perto de um parque, eu atravesso a rua, estou num parque, e aí aos finais de semana eu vou, quando tem sol, no meio do dia, numa reunião ou outra, eu vou, atravesso a rua e vou meditar no parque. Estar em contato com a natureza me ajuda a lembrar que eu posso não fazer nada, que eu posso, né, simplesmente estar, simplesmente ser, sem fazer. Né? Legal. Não, isso é fundamental. Eu sempre faço questão de, com os convidados que eu tenho aqui, falar da gestão dos recursos e eu começo a mostrar para a audiência que é bem isso que a gente sempre fala por aqui. Primeiro que os recursos estão todos
interligados. Então você vê, para uma gestão de tempo, você falou da natureza, quer dizer, porque realmente a tua energia, né, o poder da pausa é o que vai fazer depois você se reconectar e fluir ainda melhor, né? Então esse tipo de coisa, eu tô totalmente de acordo com você. Tem gente que acha que simplesmente só executando não acha que vai realmente ter um resultado melhor, né? E nem sempre é verdade. Às vezes essas pausas que te ajudam a estar melhor com você mesmo vai fazer com que você também produza bem. Enfim, aí essas coisas estão todas conectadas, né? E aí, quando eu falo de energia, né, energia física, mental, emocional, também está alinhado com isso. Quer dizer, se eu estou querendo escutar meu corpo, né, para poder realmente responder bem no resto, mas se eu não faço isso, pelo contrário, eu estou só trabalhando sem parar, e aí eu não consigo escutar meu corpo, aí eu me alimento mal, né, e o corpo reage, e aí você começa a se perder, né, de novo, por causa que você tem a questão dos recursos, que não é a parte mais importante, jogando contra você. Exatamente. Então, eu quero fazer muito esse link das duas coisas sempre, porque você ter um propósito é fundamental, é o ponto de partida. Mas se a gestão do recurso não estiver legal, você se perde, Você né? se perde. E uma coisa que é super polêmica e quando eu ponho esse elemento nessa conversa, às vezes eu sou enfrentado, mas eu faço questão, é a questão do dinheiro, né? É quase um crime falar na questão financeira quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal e do bem-estar e de propósito. Realmente, ele é uma coisa pequena, vamos dizer assim, né, ao longo de toda uma jornada, mas ela é fundamental. Quer dizer, se você, na tua missão, você não tivesse um mínimo de condições de poder trazer isso para as pessoas, e aí, claro, boas ideias, boa vontade ajuda, mas se você tiver nesse momento o suficiente para que financeiramente você possa, bom, viver, né? Você tenha de comer, mas você também possa ter ferramentas para levar isso para mais gente, etc. É fundamental, né? Então a gestão financeira também ela não pode ser ignorada, né? É muito importante. E eu acho que eu só dei o passo, né, de me lançar como empreendedora, porque eu também sempre fiz uma boa gestão financeira dos meus recursos. Então, eu me preparei para essa transição, né? Eu me preparei financeiramente para fazer isso e para me sustentar se tudo desse errado, sabe? Eu pensava assim, se tudo pior dos cenários é esse, dá para eu sobreviver? Dá. Por um tempo dá. Então, agora é trabalhar enquanto eu tenho esse tempo para fazer a coisa acontecer, né? Mas eu concordo com você, se a gente não faz essa boa gestão, você pode ter propósito, você pode ter, tá feliz, amar o seu trabalho, mas o seu corpo, ele grita uma hora. Ele fala, alô, eu existo, você não está me vendo, eu não estou comendo direito, eu não estou dormindo direito, né? Não estou descansando, a cabeça para uma hora, você começa a cometer vários erros, falta de atenção, né? E eu já tive mais de 3 vezes, acho que umas 4 vezes nesse período todo, assim, esses picos muito grandes de estresse e de cegueira, porque você começa a ficar, né, addict, assim, então você fica lá trabalhando, esquece de você. E isso aconteceu agora recentemente comigo e meu corpo explodiu em alergia. Então é interessante também perceber que o corpo dá sinais, né? O corpo uma hora ele grita mesmo, fisicamente, fala, olha pra mim. Então eu lembrei, Tatiane, de novo, ok, para, respira, você primeiro. Aí voltei para um bom fluxo, sabe? E é isso, e ok, a gente esquece muitas vezes daquilo que a gente mesmo ensina, né? Não, mas como tem muita coisa que a gente implementa como hábito, né? Mas não tem jeito, tem coisa que exige também disciplina, atenção, ou seja, dá trabalho, né? Mas não tem jeito para você realizar alguma coisa, né? Para você avançar, crescer como pessoa, ajudar os demais, dá trabalho. Né? E você tem que ser o seu monitor, vamos dizer assim. Eu vejo que, por exemplo, a questão minha, né? Eu tenho dois filhos e eles estão ali, eu não sei nem como descrever, entrelaçados ao meu propósito, né? No momento que eu estou fazendo algo que também está alinhado ao propósito, que é esse tipo de coisa, o trabalho do To Be More Happy, que realmente também para ajudar as pessoas aí nessa buscando de ser mais feliz, eu tenho que tomar muito cuidado com a contradição. Tá? Quer dizer, se no momento que eles estão brincando, voltaram da escola, eu, em vez de estar com eles, eu estiver ali trabalhando todos os dias no computador e não vejo eles, eles vão dormir.
quer dizer, para que valeu aquilo? Se hoje, o agora, eu não estou com eles. Então, a gente está o tempo todo balanceando isso tudo, né? Então, não, foram dormir, agora tem um tempo, sabe? E essa gestão do tempo, de importância, prioridade, e isso entra também a parte financeira, como você falou, energia, sono, alimentação, isso tudo é um emaranhado de coisas que é muito difícil de gerenciar, precisa força de vontade, precisa implementação de hábitos e é absolutamente complexo sem ter tendo um propósito. Imagina sem ter um propósito, né? É verdade, é verdade. O propósito ele nos sinaliza mais rápido, né? Mas sem propósito a tendência é você ficar anos nessa cegueira e nesse ritmo meio doido, né? Legal. Agora eu vou entrar numa parte final aqui com a Tati. De qualquer jeito, antes de mais nada, para quem estiver interessado em mais no detalhe do propósito, na gestão dos recursos, entre em contato tanto aqui pelo To Be More Happy. A Tati vai deixar os contatos dela no final para ir ainda mais no detalhe, para ir em alguns tipos até de terapia e que ela vai agora fazer uma repassada final até com alguns detalhes. Fique à vontade, aqui era um bate-papo só para um pouco ajudar a inspirar você e entender essa jornada, esses caminhos, mas aqui é só o kick-off, a partir daí, de novo, como a Tati falou, você tomar as rédeas, você está disposto, então vai atrás da gente, cutuca, busca informação, o mundo está aberto aí a receber você com informações para seguir adiante, né? Legal, legal. E avisando a todo mundo que a gente fez uma conversa leve, ninguém se programou nada, a gente está aqui batendo um papo, né? Exatamente. Acho que transpareceu bem isso, né? Então, pessoal, a gente não quer aqui impor nada, né? Também no To Be More Happy eu procuro mostrar ferramentas da gestão dos recursos. Ali sim, vou um pouco a mais em alguns temas onde eu sugiro ações e hábitos em algumas dessas áreas que são mais práticas, assim, na gestão dos recursos, mas também sempre deixando claro alternativas e que não tem certo e errado, e deixando o canal aberto para todo mundo dar o feedback aí de quando alguma coisa não funcionou, que uma melhoria. Eu tô louco para aprender, adoro aprender nessas coisas e aprendo muito quando eu faço esses vídeos, quando eu produzo conteúdo. Imagino que para você também deve acontecer isso, né? Muito legal. E cada vez, cada tempo que passa, coisas novas vão surgindo e vão se integrando, né? Mas assim, falando um pouquinho, bem resumidamente, né, dos caminhos que a Espontânea oferece, que são caminhos que naturalmente eu percorri, eu acredito em algumas possibilidades e como você também fala, eu não acho que isso é obrigatório, que todo mundo tem que viver esses processos. Eu acho que a gente tem que... Eu gosto muito de colocar nos convites que eu faço dos cursos da Espontânea, assim, se você sentir o chamado, vem. Tem coisas que a gente se sente chamado, nossa, parece que isso aqui é para mim, né? Então, é isso. Algumas técnicas a gente se sente chamado, outras não, né? E aí eu vou fazer um parênteses antes de seguir. Se você está vendo esse vídeo, lembre-se do que a gente já falou em alguns posts, a Tati também falou aqui, dos rótulos, né, das molduras. Abra-se, tá? Se você já está até aqui, provavelmente você é uma pessoa que já está aberta a receber esse tipo de input e tal. Então, antes de reagir a qualquer tipo de coisa nova ou que vem adiante, tanto nesse bate-papo quanto nos demais conteúdos que a gente oferece, procura saber mais, procura ou escutar, considerar. Talvez não seja para você, respeito, tudo normal, mas o recado aqui antes da seguir abra a sua cabeça, não negue ou julgue ou rotule uma coisa, um método, uma abordagem, um livro, antes de realmente mergulhar um pouquinho ou vasculhar um pouquinho do que se trata, né? Acho que isso é fundamental para um processo de melhoria, né? Cada um é livre, né? Sempre. Mas assim, falando um pouquinho das técnicas, então, uma das coisas centrais do meu trabalho é o processo de cura da criança interior. O meu processo de encontro com a minha criança, de resgate, de cura, eu acho que foi o meu primeiro grande despertar. Foi o momento que eu entendi o valor real de amor próprio, da gente se amar, o quanto que isso é curativo para a nossa jornada, porque é incrível a quantidade de críticas que a gente carrega dentro da gente mesmo, né? E isso é um dos maiores sabotadores do processo de desenvolvimento de qualquer ser humano aqui na Terra, é a própria voz crítica que carrega e que fica o tempo todo se julgando, né? Então,
aquilo já me ajudou muito, já desbloqueou muitas coisas. A descoberta do meu perfil de personalidade, de como que eu construí, né? Personalidade vem da palavra persona, que significa máscara. E todos nós, na infância, a gente constrói um sistema de proteção, né? Então, existiram dores na infância de todos nós, é normal, não é culpa dos pais, ou de, né? Geralmente pai e mãe fica meio, ai meu Deus, estou causando dores nos meus filhos. Isso é um processo natural que acontece com todos nós. E aí, para se proteger dessas dores, a gente constrói uma máscara, né? A nossa persona. E o Enneagrama foi uma outra técnica que me ajudou a descobrir que máscara, que persona é essa que eu construí, o que nessa persona tem de dons e talentos e o que tem de pontos, de armadilhas, de pontos que na verdade me limitam, né? Que são crenças negativas que eu carrego. Então isso também trouxe assim, nossa, parece que eu entendi muitas coisas. Eu me lembro quando eu descobri o Enneagrama, eu pensei assim, por que eu não estudei isso na faculdade de psicologia, gente? Isso é muito importante. Então o Enneagrama também é um outro caminho que eu gosto bastante. O próprio coaching, né? O coaching para mim acho que foi a ferramenta que mais me ajudou a ter uma estrutura, um caminho estruturado para ajudar as pessoas nesse processo de descoberta de propósito ou das pistas, né, desse propósito, né? Então da pessoa começar a compreender que existe uma estrutura possível de ser caminhada para você chegar nessa descoberta. E aí teve um outro processo que me trouxe um grande despertar, que foi a constelação sistêmica, né? Quando eu vivi o meu processo de constelação, eu percebi a presença de 3 leis sistêmicas que operam em todas as relações, ou os grupos, as famílias, as empresas. E eu percebi que tinha algumas leis que eu estava violando, né? Então a gente tem, muito rapidamente, né? Então a gente tem a lei da hierarquia, ou da ordem, que é, em qualquer sistema, quem veio antes precisa ser respeitado, precisa ser honrado, né? A gente tem a lei do equilíbrio, qualquer relação de parceria ou entre iguais precisa ter troca igual, quando um dá mais do que o outro, essa relação tende a sofrer desequilíbrios e rupturas, né? E crises. E a gente tem uma outra lei, que é a lei do pertencimento. Então, qualquer pessoa que fez parte do seu sistema familiar, ela pertence, ela não pode ser excluída. E tem milhares de famílias com segredos familiares, de pessoas que são excluídas, abortos que não são ditos, né? E que isso causa muito desequilíbrio também nos sistemas. Então, quando eu descobri algumas coisas no meu campo sistêmico, eu também entendi coisas que eu não conseguiria acessar pela minha memória ou por informações que a minha mente carregava. Né? Então, a questão do campo sistêmico me trouxe uma coisa assim, peraí, tem coisas que estão ocultas. E mesmo que a gente mergulhe um monte de processos terapêuticos, a gente tem que ir um pouco mais embaixo, né? Então, a constelação me trouxe isso, e da constelação eu comecei a compreender essa questão do campo, a compreender os registros de DNA que a gente traz da nossa ancestralidade, de guerras. Às vezes a gente está conectado a coisas que a gente não sabe, né? Então começou a me vir essa coisa assim, não é querer, é poder, sabe? Não é simplesmente isso, vai lá e faz, você sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. Às vezes a pessoa, ela tem a vontade, em muitos casos ela tá autorresponsável, ela se movimenta, ela tá comprometida, mas tem um emaranhado e às vezes está no nível inconsciente. Então, quando eu juntei, né, esses 4 caminhos, entre eles eu fui estudar física quântica, conheci outras ferramentas, mas esses 4 sistemas, digamos assim, se tornou a base desse caminho, né? Então, o coaching como uma coisa estruturada, a cura da criança interior como um aprofundamento de dores que a gente carrega no nosso sistema psíquico, o Enneagrama como uma compreensão, a gente entender que estrutura é essa que a gente construiu, como é que a gente lida, e a constelação como uma possibilidade de ir em coisas que estão ocultas, que a gente não consegue enxergar. Então, hoje na Espontânea a gente oferece todos esses serviços, seja através de cursos ou atendimentos individuais. Nem todos mais esses serviços sou eu que conduzo. Hoje eu tenho parceiros, né, no Brasil que estão conduzindo esses trabalhos, e parceiros que estão somando com outras técnicas, que tem outras técnicas que eu não me especializei, mas que também nos ajudam nesses mesmos 4 pilares que eu disse. Legal, muito bom. Então, ficou super claro e é fundamental, quer dizer, como você falou, só tendo uma visão como você tem na Espontânea, quer dizer, global das possibilidades, na hora que chega um caso, você ir guiando e junto com a pessoa, ajudando ela para que ela consiga identificar bem, né? Acho que é Exatamente. fundamental.
Muito bom, muito bacana. Então, para quem tiver interesse na Espontâneo, se quiser, pode aí deixar o site, o telefone, e-mail, se quiser, para o pessoal. Eu super recomendo. No curso também, eu citei que ia ter esse bate-papo e ele vai estar lá como um anexo do curso. Então, por favor, deixe os seus contatos para ajudar quem entendeu que está comigo aqui, batendo papo na gestão dos recursos, mas entendeu que tem alguma coisa que está precisando raspar mais a fundo. Poder ter. Legal. Legal. O site é www.spontaneum.com.br. Tem o e-mail que é ser@spontaneum.com.br, e lá no site tem um número de WhatsApp que agora eu não vou lembrar qual mas tem uma pessoa no Brasil que atende, quem prefere mandar via WhatsApp ou celular, tem um número que está lá provavelmente no rodapé do site. Legal, muito bom, maravilha. Então, o recado que eu sempre termino com aquele recadinho, aquela frase que talvez você já seja feliz, mas saiba que você pode ser ainda mais feliz. Muito legal, muito bom. Parabéns pelo projeto aí. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.